Oi, gente, tudo bem? Hoje o vídeo é sobre o poder da palavra. Mas eu gostaria de passar por alguns conceitos antes para a gente poder chegar num ponto em comum. Eu queria falar primeiro um pouquinho de gramática, mas vocês vão ver que não é sobre gramática que eu estou falando, né? Se a gente olhar para duas classes de palavras, uma é o verbo e outra substantivo, né? O verbo sempre denota movimento, né? Sempre denota algo vivo, algo acontecendo, algo que não está finalizado, a não ser que seja um verbo no passado, não é mesmo? Como eu fiz. Mas o verbo no infinitivo, né? Na sua forma natural, como fazer, né? É algo vivo. A gente fala de um fazer ou do nosso fazer tentando substantivar esse verbo, né? Colocando um ou o antes. Mas ele é sempre um movimento, sempre denota algo vivo, né? Algo em transformação, em movimento constante. Enquanto o substantivo, ele se refere a algo fechado, definido, né? Eu digo, por exemplo, livro, né? Ou armário, ou cadeira. É sempre algo que já está definido, que tem uma forma fechada, definida, ou seja, algo parado, né? O substantivo é sempre algo denso, algo fechado, algo morto, não no sentido pernicioso da palavra morto, se é que existe um sentido, né? Que seja verdadeiramente atribuído a essa palavra, que seja pernicioso. Mas o Hellinger, criador das constelações, criador não, ele foi quem contribuiu com as constelações da forma como elas são hoje. Ele dizia algo assim: quem busca a perfeição busca morte. Por quê, gente? Porque o que é perfeito é o que está morto. É aquilo que não tem mais nada para ser feito. É aquilo que já está finalizado, ou seja, é o que está morto, né? O substantivo é algo finalizado, é algo fechado em si mesmo, né? E o verbo não. O verbo é algo vivo, movimentado o tempo todo. Por que eu estou falando dessas duas classes de palavras? Porque a palavra é a forma como a mente humana explora o mundo, né? E quando ela usa um substantivo, ela sempre se refere a um objeto. E se a gente for olhar um substantivo muito especial que existe, é o substantivo eu, é um sujeito, né? O eu é algo fechado, algo definido, algo conhecido. Assim como todo conhecimento é fechado, é morto, é finalizado, enquanto o aprender é aberto, é verbo, né? Mesmo o verbo conhecer, ele é um movimento enquanto se está no processo de entrar em contato com algo novo, ou seja, eu estou conhecendo uma pessoa ou algo, né? Mas assim que está conhecido, acabou. É apenas memória, apenas conhecimento. Bom, voltando para o eu. O eu é um substantivo, é algo fechado em si mesmo, não é mesmo? E ele surge lá para os 3 anos de idade. A criança fala eu pela primeira vez, entre os 2 e 3 anos de idade. Quando isso acontece, ela faz uma separação. Qual separação? Eu e o resto. Toda vez que alguém fala eu, acontece uma separação. O eu sempre separa, porque a natureza do eu é separar. Vocês já viram as células eucariotas? Por que é eucariotas? Porque elas têm um núcleo fechado dentro delas. O eu faz esse fechamento, ok? É o que a consciência faz, é o que a consciência é, né? Daí a gente vê que qualquer trabalho de expansão de uma consciência, não é vamos expandir a consciência, é pegar essa bolinha que é o eu fechado e ampliar essa bolinha.
Ou seja, agora eu sou uma consciência humana, agora eu sou uma consciência, mesmo que seja uma consciência cósmica, ainda é uma consciência, ainda é uma bola fechada, uma bola gigante, mas é fechada. Né? O eu, então, tem essa qualidade de substantivo. E ser tem qualidade de verbo. Mas presta atenção, é ser como verbo, não o ser. Quando você coloca um o antes, você está substantivando o verbo. Deixa de ter a qualidade de movimento e passa a ter algo definido, fechado. Então não é o meu ser, o seu ser. É ser, esse movimento. E dentro desse movimento de ser, né, que nós reconhecemos como algo vivo, quando ele acontece? Quando é que ele pode ser percebido, esse movimento? É quando o eu se silencia, se cala, se diminui, quando o eu não está presente fazendo a sua separação. Eu sempre separa. Né? Então, quando não há essa separação, isso pode acontecer por diversas formas. Não só numa meditação transcendental, enquanto você está ali sentado de frente para uma parede, né? Um zazen, por exemplo. Né? Não é só assim, não é só no mindfulness. Né? Aliás, no mindfulness parece que é o eu presente o tempo todo. Né? Isso acontece quando a nossa atenção se direciona para algo fora. Já viu quando você chega em uma cachoeira e ela é tão monumental que aquilo te para, você para por um instante e aquela beleza te invade? Né? Isso é quando o eu, é uma dos momentos, né? Quando o eu desaparece. Quando a gente percebe essa qualidade de ser que surge, né? Está sempre presente, mas surge quando o eu desaparece. A gente vê que ela tem 7 qualidades. Assim como eu posso parar diante de uma cachoeira, né, na hora que eu encontro aquele monumento da natureza vivo em movimento e aquilo me faz parar e a beleza me invade, eu posso fazer isso diante de uma pessoa. Né? Eu posso me diminuir diante de uma pessoa a ponto de que meu eu, suma, desapareça diante dessa pessoa. Quando isso acontece, até o tempo desaparece, porque essa noção de tempo, essa experiência de tempo, é uma experiência do eu. Né? O tempo só existe no eu e o eu só existe no tempo. Né? Quando isso acontece, o tempo não está presente. Assim como essa experiência que a gente conhece, que na verdade é um registro de memórias, também não está presente. O que a gente lembra depois que passa por uma experiência dessa da cachoeira, né? Depois que o eu diminui, o que a gente lembra é só o perfume daquela beleza que nos invadiu fora do tempo. Né? Enfim, quando eu faço isso diante de uma pessoa e o constelador, que aprendeu de verdade a arte que o Hellinger nos trouxe, que é muito diferente da constelação feita antes do Hellinger, né? Como ferramenta de diagnóstico, etc. Quando a gente consegue fazer isso diante de uma pessoa, como se fosse parar diante de uma cachoeira, essa pessoa também se desabrocha. O ser que está nela também se mostra com uma força imensa. Né? E é daí que vem a verdadeira cura. Vem desse desconhecido. É desconhecido mesmo, porque quem conhece as coisas é o eu. E quando isso acontece, o eu não está presente. Né? Bom, olha a volta que eu estou dando para falar sobre o poder da palavra. Né? O que é que acontece nesse movimento de ser? Ele tem 7 qualidades. Foram qualidades que o Platão, lá do início da filosofia, viu. Né? Que é amor, verdade, vida, liberdade, bondade, beleza e paz. Essas 7 qualidades são absolutas. Como assim absolutas? Elas não têm oposto. O mundo das oposições e da dualidade é o mundo do eu, da consciência. Né? Então a gente vê que o eu, quando ele quer imitar o amor, quando a consciência quer imitar o amor, ela usa o afeto. Né? E o afeto tem o oposto, tem o desafeto. Né? A gente vê que quando a consciência quer imitar, por exemplo,
A liberdade, ela vai nos mostrar uma liberdade individual que depende da seção das outras pessoas, ou do mundo, ou das escolhas. E no fundo, essa liberdade individual não é liberdade. Né? O próprio Jean-Paul Sartre, do existencialismo, colocou que o homem está condenado a ser livre. Vocês acham que isso é liberdade? Por que ele falou condenado a ser livre? Porque para cada escolha que o homem faz em liberdade individual, ele tem que abrir mão de todas as outras escolhas. Então ele está sempre com uma balancinha na mão, pesando aquilo que lhe agrada mais e aquilo que não lhe agrada. Enfim, esses absolutos, né, amor, verdade, vida, liberdade, bondade, beleza e paz, acontecem em ser, nesse movimento, quando o eu não está presente. E voltando finalmente ao poder da palavra, eu quero fazer uma reflexão com vocês. Será que a gente precisa usar a palavra para ter poder? Será que poder é algo desejável? O que é poder para você? Né? Poder denota um eu que pode fazer coisas. Poder é algo que te coloca em uma posição de força. Força que no final vai ser usada contra as circunstâncias na qual você se encontra. E isso demanda energia pessoal. Isso é pesado. O poder sempre vem com uma responsabilidade, como diz o tio Ben lá do Homem-Aranha, né? Então eu vou convidar vocês para esquecer do poder da palavra. Esquecer de poder. Poder só serve na guerra. Eu vou convidar vocês a olhar para como a palavra pode surgir de uma forma viva ou de uma forma reativa, morta. Quando a palavra nasce do pensamento, nasce do raciocínio, nasce do eu, essa palavra é uma palavra morta. O nosso discurso é um discurso morto, reativo, egoísta. É um discurso que é utilizado para compensações. Ah, eu faço isso para você e você me compensa do jeito que eu estou te pedindo. Você faz aquilo que eu quero e eu te compenso. Eu argumento com você e você concorda comigo. E se você não concordar, eu vou trazer mais argumentos. Né? Isso é a palavra reativa, a palavra que surge do pensamento, a palavra que surge do eu. Mas a palavra viva é uma palavra que brota em outro lugar. É uma palavra que brota do movimento de ser. E sabe como que isso acontece? Quando a nossa atenção está voltada inteiramente para o outro, ou para a natureza, para fora do eu. Quando a atenção se volta inteiramente para fora e o eu deixa de pensar em suas necessidades, a palavra se torna viva, o ser aparece. E isso acontece neste momento, por exemplo. A minha atenção está em todas esses movimentos que eu estou descrevendo para você. Então, ela brota de um lugar vivo que é o lugar da observação. Eu vou observando enquanto eu vou falando. Eu não escrevi nada para gravar esse vídeo, não escrevi nenhum script. Eu estou olhando para essas coisas e à medida em que eu olho, eu vou falando. Isso é falar de um lugar vivo. Já pensou se a gente parasse diante de cada pessoa e olhasse para ela com nossa máxima atenção, sem colocar nenhuma das nossas necessidades de compensação, de liberdade individual, etc. Apenas parando diante de um ser humano como se para diante de uma cachoeira monumental? E falar com ela aquilo que lhe vem no coração, aquilo que você está olhando e vendo naquele momento? Nossa, seria um mundo um pouquinho diferente, não seria? Um mundo com menos perseguição de poder, com menos perseguição de bem-estar individual e com mais vida. Te convido a fazer esse olhar para isso, dessa forma viva. Um beijo para você.